Olá pessoal, tudo bem? Seguindo na nossa análise sobre o Estatuto da Metrópole, eu comentarei agora as características e a estrutura desta lei tão importante do nosso direito urbanístico. Vejam, o Estatuto da Metrópole nada mais é que a Lei 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Essa lei é resultado do projeto de lei 3460 de 2004. Vejam que o Congresso, portanto, levou um tempo significativo até amadurecer as discussões sobre essa lei tão importante do nosso direito urbanístico. Como a União tem competência para editar normas gerais de direito urbanístico, pessoal, o Estatuto da Metrópole, assim como o Estatuto da Cidade, é uma lei nacional. Isso significa que o Estatuto da Metrópole incide sobre a União, sobre os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá bom? Vejam, o Estatuto tem um objetivo muito claro. Em primeiro lugar, ele estabelece os critérios e procedimentos para a instituição de unidades regionais, principalmente para as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. E diz o Estatuto, em linha com a Constituição, que essa instituição ocorrerá por lei criada pelas Assembleias Legislativas Estaduais. O Estatuto, em segundo lugar, oferece as diretrizes e os instrumentos para a governança interfederativa no âmbito das unidades regionais, ou seja, estabelece os instrumentos para essa relação entre o Estado e os municípios que formam uma determinada unidade regional, uma determinada região metropolitana ou aglomeração urbana e assim por diante. Vejam que, em terceiro lugar, o Estatuto também fixa critérios para o apoio da União a essas unidades regionais. E, em quarto lugar, o Estatuto promove adaptações em outras leis urbanísticas, em especial no Estatuto da Cidade, incluindo no Estatuto da Cidade algumas ferramentas importantes para a gestão das unidades regionais, a exemplo da Operação Urbana Consorciada Interfederativa, que se encontra prevista no artigo 34A do Estatuto da Cidade. Bom, qual é a estrutura dessa lei tão relevante para o direito das unidades regionais? O Estatuto se divide em 6 grandes capítulos. O primeiro deles trata das disposições preliminares e inclui definições muito relevantes sobre conceitos estratégicos dessa matéria. Nessa parte do Estatuto, nós encontramos uma definição do que é metrópole, do que é função pública de interesse comum, do que é região metropolitana, aglomeração urbana, entre outros conceitos que eu explicarei em aulas específicas desse curso. Além disso, no segundo capítulo, o Estatuto traz regras sobre a instituição de regiões metropolitanas e de aglomerações urbanas. Notem, pessoal, que o Estatuto também fala de micro-regiões, também fala de RIDs e até de unidades de saneamento. Mas o grande foco do Estatuto são as regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas, tá bom? Em terceiro lugar, o Estatuto traz regras sobre a governança dessas unidades regionais, em especial das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Traz ainda um rol de instrumentos para a gestão dessas unidades regionais e ainda aponta regras sobre a atuação da União em relação aos estados e municípios que formam as unidades regionais. E para concluir, o Estatuto tem disposições finais muito relevantes que eu explicarei no momento oportuno. Notem, pessoal, que o presidente da República, quando da aprovação do Estatuto da Metrópole, vetou, porém, algumas normas, como as normas sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano Integrado. Bom, ao longo da sua vida, que é bastante curta, o Estatuto da Metrópole já sofreu alterações muito significativas. E aqui eu gostaria de destacar as alterações que foram implementadas pela Lei 13.683 de 2018. Essa é uma lei muito importante, ela modifica muitos aspectos do Estatuto da Metrópole e, na minha opinião, para pior. Essa lei desnaturou muito daquilo que foi pensado na redação originária do Estatuto da Metrópole e isso nós vamos perceber ao longo das aulas. Mas aqui, só para termos um resumo inicial, essa lei de 2018, vejam só, modificou definições,
como a de região metropolitana e a de Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI. Ela também exigiu estudos técnicos e audiências públicas para a criação de unidades regionais em todos os municípios envolvidos. Esse, na verdade, é um aspecto positivo dessa lei de reforma. E ainda, essa lei de reforma revogou as figuras de improbidade metropolitana. Me permitam explicar isso aqui rapidamente. Nós temos a lei de improbidade administrativa, mas a lei de improbidade administrativa não esgota todas as infrações de improbidade. Se nós olharmos o Estatuto da Cidade, nele nós encontraremos figuras próprias de improbidade urbanística. Além disso, pessoal, na redação originária do Estatuto da Metrópole, nós também tínhamos espécies de improbidade administrativa. No entanto, essa lei de 2018 revogou completamente essas normas sobre improbidade na gestão de unidades regionais, o que é um claro retrocesso, tá certo? Então, isso significa que os gestores das unidades regionais claramente continuam sujeitos às figuras da improbidade da lei geral e do Estatuto da Cidade, mas nós não temos mais improbidade específica para esse tipo de gestão pública, tá bom? Seguindo aqui nessa apresentação geral. É importante saber, pessoal, que o Estatuto da Metrópole também se aplica a outras figuras, como as unidades regionais de saneamento básico. Me permitam explicar isso também. A Lei 14.026 inseriu essas unidades regionais de saneamento básico como uma nova figura regional no Estatuto da Metrópole. A ideia do legislador é muito simples. O legislador quis, por meio dessas unidades regionais de saneamento, facilitar a regionalização de serviços públicos como de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de coleta e tratamento de resíduos e também de drenagem de águas pluviais. E o legislador, além de modificar a lei de saneamento, incluiu essa figura também no Estatuto da Metrópole. Tá bom? Então, isso significa que essas unidades regionais de saneamento são, naquilo que couber, regidas pelo Estatuto da Metrópole, tá certo? E essas unidades de saneamento podem existir a despeito de uma região metropolitana, a despeito de uma aglomeração urbana ou de uma microrregião. Não há dependência dessa figura da unidade regional de saneamento em relação às unidades regionais clássicas, tá certo? E como é que essa unidade regional é criada? Bom, para responder essa pergunta, nós temos que retomar a Lei de Saneamento, cujo artigo 3º, inciso 11, diz o seguinte: essas unidades regionais de saneamento devem ser criadas por lei estadual ordinária e devem envolver um agrupamento de municípios. Mas notem, pessoal, que aqui não há necessidade que os municípios sejam limítrofes. Então, comparando a unidade de saneamento com outras unidades clássicas, como a região metropolitana, nós percebemos algumas diferenças importantes. Para uma região metropolitana, uma aglomeração urbana, é preciso que haja lei complementar estadual na criação dessa unidade. Aqui na unidade de saneamento basta a lei ordinária estadual. Lá na região metropolitana, na aglomeração urbana, é preciso que os municípios sejam limítrofes. Aqui na unidade regional de saneamento não se exige que os municípios envolvidos sejam limítrofes, tá certo? Então, essa figura é mais recente, essa figura escapa de toda aquela lógica tradicional que rege as unidades regionais brasileiras, como as regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas. Para fechar, pessoal, também é importante registrar que o Estatuto da Metrópole se aplica igualmente às RIDs, ou seja, essas regiões de desenvolvimento integrado. Essa figura da RID é um pouco diferente das unidades regionais do artigo 25, parágrafo 3º da Constituição. Na verdade, as unidades regionais estão no 25, parágrafo 3º da Constituição e a RID aparece especificamente no artigo 43 da Constituição. A RID basicamente é criada pela União e tem como finalidade articular ações administrativas da União, dos estados e dos municípios para promover o desenvolvimento de uma certa região do país. Então, uma RID muito famosa é a RID do entorno, que envolve o Distrito Federal, municípios mineiros e municípios goianos, tá bom? Depois dê uma olhadinha nessa RID que entenderão melhor esse conceito. Então é isso, essa é a nossa estrutura do Estatuto da Metrópole e nas próximas aulas vamos aprofundar vários dos conceitos aqui discutidos. Lembrando, para quem quiser saber mais, eu disponibilizei na internet gratuitamente o Estatuto da Metrópole comentado. É só achar pela internet e ali vocês poderão analisar artigo por artigo do Estatuto com bastante aprofundamento. Um grande abraço e até a próxima.